de mais, agradecer a vossa presença, agradecer especialmente a presença do nosso grande ator António Capelo, que teve a gentileza de estar connosco hoje a conversar sobre teatro e outras artes performativas, essencialmente sobre teatro. Agradeço imenso a sua disponibilidade. Passava aqui a mensagem, claramente, que está a distinguir dos presentes o nosso núcleo de teatro, que são os principais alvos, provavelmente, da conversa que vamos ter, que está aqui dignamente representado. Eu já agora, só para que se destacasse, eu gostava que se levantasse os elementos que participaram de uma ou de outra forma no teatro, especialmente, por exemplo, na viagem medieval. Façam um lembra, só para termos uma noção das pessoas que lá estiveram. E assim passamos uma mensagem do empenhamento das pessoas que aqui estão neste processo de teatro e, portanto, que serão, exatamente como disse há bocadinho, o principal alvo da sua intervenção. As mulheres são sempre mais mobilizadoras. Sempre. E então, não me estendendo mais, passo a palavra ao nosso diretor e encenador Nuno Lima, que também a parte de nós conhece perfeitamente, que vai moderar esta intervenção, se é que dá necessidade de algum moderador, porque estou convencido que o nosso querido convidado, de certeza, que depois de ter a palavra, discorrerá para aí dentro e, portanto, não precisaremos de mais intervenção de mais ninguém, certamente. Nuno, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Eu fiquei carregue de fazer a biografia do nosso convidado, mas eu acho que toda a gente já o conhece, não é? Pelo menos já o ouvimos muitas vezes na televisão, não é? Não só na televisão, mas também no cinema. Mas mesmo assim, acho que é da praxe fazer aqui uma pequena resenha biográfica. António Martins Moreira Capelo, mais conhecido por António Capelo. Nasceu em Pedurido, aqui perto Castelo de Paiva, a 16 de abril de 1956. Frequentou o curso de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, mas, se calhar, por vias do destino, profissionalizou-se como ator em 1977. Desde a juventude que reside no Porto e tem desenvolvido a maior parte da sua atividade como ator e não só, também como encenador. Integrou elencos das companhias como a Seiva Troupe, que é extremamente conhecida, a Tear, a Barraca, o Ensemble e o Teatro de Bolhão, no qual acho que é o seu diretor atual. Paralelamente, também tem trabalhado nas áreas da dobragem, em cinema e em séries televisivas, e não só, mas também em novelas. Dirigiu também o Teatro Universitário do Porto, encenador em várias destas estruturas e noutras companhias da cidade do Porto. É um dos fundadores do FITEI e também da Academia Contemporânea do Espetáculo, onde é o seu diretor artístico. Tem dedicado também grande parte da sua atividade profissional ao ensino. Ele, inclusive, tem uma escola de teatro. Várias vezes foi nomeado para vários prémios de interpretação e foi prémio da crítica para melhor ator em 1983. Eu acho que isto está um bocado desatualizado, mas provavelmente já ganhou mais prémios. Não é? É o grande problema da internet às vezes. Participa regularmente em projetos cinematográficos, tendo sido dirigido por realizadores como, por exemplo, Jorge Silva Melo, Teresa Vila Verde, Paulo Soares da Rocha, Maria de Medeiros ou António Pedro Vasconcelos. Estreou-se em televisão, creio, com a série Clube Paraíso. Não, estreei-me no 1, 2, 3 com o Carlos Cruz, ok. Já há bastante tempo, muito antes de 1993. Muito antes. Mas também participou em várias séries, imensas séries, mas eu só coloquei aqui algumas, porque de certeza absoluta quando sei o nome, vocês se calhar vão se lembrar dos Andrades, por exemplo, foi ator convidado dos Andrades, da Joia da África, fez o papel de Ramon da Cunha, Inspector Max, que ainda dá muitas vezes na TV, como Marco Neves, naquela série A Ferreirinha, sobre o vinho do Porto, como Silva Torres,
O Conta-me Como Foi, que foi na altura de uma série de falar sobre os retornados e sobre... Não, Conta-me Como Foi, não. Sobre os retornados era uma coisa que se chamava... Então não e foi. depois do adeus, peço desculpa. Que eu também fiz. Conta-me Como Foi, pronto, pensei... Mas fiz as duas. O Rosa Fogo é uma novela, que fez com Jorge Mendes, Dois a por Ti, Belmonte, foi recentemente Belmonte, fez o papel de Emílio em Belmonte. Morri logo, não. Mar Salgado também morri. Terminou Tenho uma enorme experiência de morte. Terminou este fim de semana com o Frederico Queiroz e já agora vai ser em Santa Bárbara, que vai ser uma novela que vai estrear esta semana. Não é esta semana. Não é esta semana. Mas não é? É próximo. Deve ser próximo, porque está a dar a publicidade. Vai fazer o papel de Adriano Viegas. E passo a palavra, se faz favor. Boa noite. Bom, como já repararam, grande parte da minha vida feita na televisão dá-me vontade de rir. E dá-me vontade de rir porque nunca a levei muito a sério. E deve ser por isso que eu aguento aquele ritmo de trabalho. Porque se levarmos aquilo muito a sério, enlouquecemos. A televisão que se faz hoje em dia, que não é exatamente a mesma televisão que se fazia há 30 anos atrás, é uma espécie de uma fábrica, uma indústria, uma fábrica, onde nós entramos muito cedo, levantamos às 6 da manhã para ir trabalhar, e onde saímos muito tarde. Normalmente saímos às 8 da noite. O que significa que há dias que não conseguimos ver a luz do sol. Entramos para os estúdios e ficamos ali, a fazer cena atrás de cena, cena atrás de cena, cena atrás de cena, 12 horas por dia, todos os dias, um dia atrás do outro, e das duas uma. Ou somos loucos, ou vamos ficar loucos. Portanto, o melhor é não levar a coisa muito a sério. É por isso que eu me rio por estas e por outras coisas que eu tenho feito na televisão, porque até morrer na televisão me dá vontade de rir. Portanto, não levem muito a sério esse meu lado. É mais fácil eu estar aqui a falar com vocês, porque vocês veem-me em vossa casa todas as noites. Mas eu ainda, anteontem dizia, porque volta e meia estamos a gravar e à nossa volta uma espécie de umas pulgas pululantes, a fazer uma espécie de umas entrevistas muito rápidas para depois passarem ao fim de semana nos canais sobre o que os atores fazem, o que é que eles andam a fazer, aquelas coisas que não interessam absolutamente nada a ninguém. E então, de repente, eu apanhei com uma dessas anteontem e dizia, então, está a gostar muito da novela que estou a fazer? Não. Gosto muito do projeto de vida que eu tenho no Porto, que é a minha escola e a minha companhia de teatro. Depois aqui eu vou ganhando a vida para conseguir fazer lá o resto. Portanto, para mim é muito claro, há uma coisa que é muito, muito clara. É assim, eu tenho um projeto de vida que tem a ver com a minha atividade profissional, que é ser ator, encenador neste caso, e que tem a ver com o projeto que tenho no Porto, que se chama Teatro no Bolhão, e que se chama Academia Contemporânea de Espetáculo, que é uma escola que faz este ano 26 anos de atividade, que eu fundei há 26 anos atrás. Tecas, estás a ficar velha. A Tecas trabalhou comigo no Teatro Universitário do Porto, que eu dirigi em 1980. Dirigi para aí, durante 10 anos eu consegui aturar aquela gente. Foi ensinador. Foi ensinador. Tu que fazes aqui? Olha, vim te ver. Vim te ouvir. Então, e digamos que essa é a minha atividade fundamental e o meu projeto de vida, porque eu acho que as pessoas devem todas ter um projeto de vida, que é onde eu desenvolvo aquilo que eu acho que tenho de mais importante para mim próprio, que é a maneira como eu me dou aos outros e como eu trabalho com os outros, que é o teatro, quer na formação, quer na produção. Depois, a televisão, ou o cinema que eu faço, mas fundamentalmente a televisão, porque o cinema é uma coisa um bocadinho diferente, eu faço fundamentalmente, e não quero que haja aqui dúvidas sobre isto, para ganhar dinheiro, para ganhar a minha vida, de alguma forma. Como tal, como um teatro não é uma profissão, o ato de trabalhar no teatro não é, de facto, muito vantajoso do ponto de vista financeiro, e, portanto, nós temos que fazer outras atividades, que no fundo são as mesmas, porque representar é sempre a mesma coisa, embora as técnicas possam ser um bocadinho diferentes, e, portanto, eu faço televisão, fundamentalmente televisão, para ganhar a minha vida, como toda a gente tem de ganhar a sua vida.
Não quero com isto dizer que não gosto de fazer, é evidente que gosto de fazer, é por isso que me rio, é por isso que me divirto, é por isso que o faz de conta da televisão, e convém dizer que se o teatro é uma arte de alguma ilusão, e no fundo é isso, de alguma maneira também nos fascina a todos, que é virmos ao teatro para sermos iludidos, não é? O cinema e a televisão são ainda muito mais ilusionistas do que o próprio teatro, e nessa perspectiva fazer de conta é uma coisa muito interessante para todos nós que somos atores, e jogar, os franceses dizem jogar e os ingleses também, não dizem representar, dizem play ou jouer, dizem jogar, e o jogar, o representar é o que faz com que nós nos movamos, digamos assim. Mas a minha atividade fundamental é de facto o teatro. E porquê? Porquê que eu faço teatro? Porquê que eu quis fazer teatro? Porquê que vocês fazem teatro? Porquê que as pessoas fazem teatro? Não sei. Eu creio que cada pessoa é uma pessoa, tem uma motivação própria. Eu sei claramente aquilo que me motiva. Eu faço teatro porque eu, desde muito cedo, achei que tinha qualquer coisa para dizer aos outros. Não sei exatamente o quê, mas não sabia exatamente como, mas achava que tinha de comunicar com os outros alguma coisa. E era um bocadinho aquilo que conversávamos há pouco no restaurante. Para mim, a arte, e neste caso o teatro como arte, como sabem, o teatro é a primeira das artes, o teatro como arte, para mim, tem a ver muito com o que é a vida, mas não é a transposição da vida. Ao contrário do que frequentemente dizem que o mundo é um palco, né? Que o mundo é um palco, né? Eu não acho que seja exatamente assim. Agora, o que eu acho é que o teatro é a minha maneira de ver a vida, a maneira como eu olho para a vida, e quando eu olho para a vida e a vida de alguma maneira me desperta, ou me levanta problemas, ou me interroga, ou o que quer que seja, isso faz com que eu, quando venho para o teatro, traga essa experiência da minha própria vida para aquilo que eu faço aqui. No fundo, o que eu faço em cima do palco, ou aquilo que os atores devem fazer em cima do palco, os criadores, os ensinadores também, é darem aos outros, mostrarem aos outros a sua visão da vida, porque essa é que pode ser interessante. No fundo, é ter uma opinião. No fundo, o teatro ensina-nos a ser melhores cidadãos na perspectiva de que nós, ao fazermos teatro, interrogamos-nos a nós próprios e na nossa relação com a vida. E ao interrogar-nos, somos mais críticos daquilo que nós próprios fazemos. E como tal, devemos ter uma opinião sobre isso. Não me acredito. O que eu digo aos meus alunos frequentemente é assim: se tu, sobre o Hamlet, por exemplo, do Shakespeare, não tens uma opinião sobre o personagem Hamlet, tu não tens uma opinião, tu não deves ir para cima do palco representá-lo, porque tu não sabes o que é que tens ali a fazer. Portanto, sobre o que quer que seja, nós temos sempre de ter uma opinião, mesmo que ela seja discutível, como é evidente. Portanto, para mim, o teatro é a arte da interrogação. Os gregos, vocês sabem, conhecem os teatros gregos, aquilo que nós chamamos de anfiteatros, não é? Aqueles ao ar livre, que se desenham nas colinas, que são assim, uma espécie de ferradura, e depois embaixo há o redondo do teatro onde ficou coro, não é? Poros. Sabem como é que aquilo nasceu? Sabem que os gregos faziam festas ao Dionísio, ao deus do vinho, não é? E faziam festas, bebendo e dançando. E dançavam em círculos, não é? Dançavam em círculos, dançavam. E obviamente iam-se cansando, como nós hoje começamos a dançar muito, vamos nos cansando. E as pessoas que se iam cansando iam-se afastando do círculo, não é? E iam parando. E as outras iam descansando, iam rodando, de maneira que nesta abertura começamos a criar aqui a ideia de anfiteatro, quer dizer, as pessoas distribuem-se e há uns que não param de agir e há outros que começam a observar, não é? Mas faziam parte do mesmo grupo, só que há uns que começam a ser espectadores, de repente daqueles que giram, há um que resolve puxar um banco, saltar para cima do banco e começar a falar. É por isso que ainda hoje se diz que os atores são saltimbancos, vem daqui, dos gregos, não é? Desta ideia de saltar por cima de um banco e tomar a palavra. Alguém que de repente diz, eu tenho alguma coisa para dizer, portanto eu subo para o banco e digo o que tenho para dizer. Chama-se a este primeiro ator, mas que é corifeu, aquele que diz o que os outros pensam e não tem capacidade para dizer, ou não tem coragem para dizer.
Portanto, os atores têm de ser aqueles que ganham coragem para dizer ou para refletir de alguma maneira a forma como se olha para a vida e se tem a coragem, evidentemente, e a sem vergonha, se quiserem, a vaidade, tudo o que quiserem, de saltar para cima de um banco ou para cima de um palco, né? E exporem-se perante os outros e falarem perante os outros das coisas da vida. É preciso ter muita lata para isso, é preciso ter muita coragem ao mesmo tempo, mas isso é que é importante, não é? No fundo, o teatro serviria sempre, ou deveria servir ainda hoje, para questionar coisas da nossa comunidade. Ter em Romariz um grupo de teatro de amadores, é assim que se deve dizer, não se diz teatro amador, diz teatro de amadores, são os que amam, teatro de amadores, teatro dos que amam o teatro, é assim que se deve dizer. Ter aqui um grupo de teatro pode ser uma coisa extraordinariamente interessante e curiosa e valiosa para a vida em comunidade, para a vida em sociedade, de uma aldeia, de uma freguesia, que se deve permanentemente questionar sobre o que quer que seja. Sobre este edifício, porque é que se fez, para que é que serve. Já se perguntaram sobre isso? Pois olha, eu quando cheguei aqui foi a primeira pergunta que me fiz. Talvez seja de formação profissional, mas a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui é disse: a pessoa que idealizou isto deve ter idealizado isto para alguma coisa. Eu quero ver se percebo para que é que foi. Não consegui perceber. Mas é possível que depois alguém me explique e eu consiga perceber. Mas a verdade é que nós temos de ser curiosos da vida, devemos questionar tudo, e o teatro deveria continuar a ser o espaço onde nós partilhamos isso, onde nós interrogamos isso. Mais do que nos parlamentos, mais do que nas câmaras, deveria ser o espaço do teatro, que é um espaço coletivo, onde nos encontramos, como viram, todos juntos, como os gregos se encontravam para fazer uma festa, né? E depois se iam afastando, esperando, e os que iam aguentando iam ficando. Ser esse espaço de partilha para nós falarmos daquilo que é importante para nós ou daquilo que pode ser importante para nós, seja o que for. Eu não posso, evidentemente, falar do meu marido. Confesso que foi um prazer vir aqui para estar um bocadinho com vocês, mas é a primeira vez que venho a Romariz. Espero que não seja a última, até porque eu não sei muito longe, como já perceberam. Espero que não seja a última, até porque ficamos agora aqui a conhecer-nos e é sempre bom. E eu tenho... Há uma grande escola do teatro em Portugal. Vocês sabem que agora começa a haver escolas de formação artísticas em Portugal. Aliás, este governo também está de alguma maneira a tentar destruir de alguma forma o ensino artístico, como devem ter visto nas notícias, principalmente as escolas de música, etc. Nós sabemos que é evidente que, por exemplo, as escolas artísticas são escolas que têm um rácio muito caro na relação professor-aluno, porque não é possível eu dar uma aula de piano a uma turma de 20 alunos ao mesmo tempo, não é? E quem não entende isto, não entende nada. Quem não entende que a questão do ser humano, a relação do ser humano com a vida, também tem a ver com a arte, porque a arte tem a ver com o sonho, porque o sonho é o que nos faz andar, porque no fundo, o que nós fazemos em cima do palco é sempre uma coisa muito simples, é lidar mais com as nossas incapacidades do que com as nossas capacidades. No fundo, o que nos faz mexer aqui é tentar colocar sobre o palco alguma incapacidade que nós temos de viver a nossa própria vida. Porque sempre, vocês já fizeram uma experiência, façam uma experiência muito simples, gravem a vossa voz e depois ouçam. Gostam? Filmem a vossa cara, depois vejam, gostam? Ok, o ser humano tem um sentido autocrítico muito forte. E esse sentido autocrítico é extremamente destruidor daquilo que nós construímos enquanto ato criativo. Não é? No fundo, é assim. Sempre que eu vou fazer um espetáculo, eu penso no que vou fazer como ator. Não é? Imagina, vou fazer o Édipo, que foi a última coisa que eu fiz como ator, o Édipo, a tragédia grega. Não é? Penso como é que eu vou construir aquele homem angustiado que mata o pai, casa com a mãe, e não sabe o que é que fez, e tenta descobrir a verdade, e tenta saber a verdade, e quanto mais vai sabendo a verdade, mais vai percebendo o desastre, não é? Da sua vida, da sua própria vida, mas não deixa de querer saber a verdade. E a maneira como eu penso que vou fazer isto, e eu idealizo em mim, imaginem a maneira como eu vou dizer um monólogo, por exemplo, não é? Na minha cabeça. Mas quando eu chego em cima do palco e tenho de materializar isto, tenho de
dar corpo a isto, não é? Aí, nesse momento, não jogo jogos aqui. Nesse momento, eu dou-me conta de que aquilo que eu idealizei é muito mais interessante do que aquilo que eu consigo fazer. Não é? E neste momento, das duas, uma. Ou eu desisto. E desisto para sempre. Porque não sou capaz de fazer aquilo que eu achei que era capaz de fazer. Ou eu tenho a incapacidade de assumir a minha própria incapacidade e expô-la perante os outros. Isso é que é extraordinário. Isso é que é extraordinário. Porquê é que é extraordinário? Porque é isso que me faz mover. Porque é nunca chegar lá que me faz andar. O caminho me faz só caminhar. Mas não quer dizer que tenha que haver uma meta. Não é? Portanto, o que me faz mover quando eu estou a fazer alguma coisa como um ato criativo é permanentemente tentar chegar a este sonho que eu idealizei que ia ser capaz de fazer e nunca fui capaz de fazer. Portanto, a todos aqueles que fazem teatro, há sempre um momento em que nós lidamos com uma coisa que é uma frustração terrível, que é, mas isto não é, eu não tinha pensado noutra coisa. Não é? Eu tinha pensado noutra coisa, eu não consigo. Então, quando faço, porque o ato de representar é sempre igual, não é? Quando eu estudo uma cena para fazer na novela, não é? Como estou a estudar, mas acho que vou fazer segunda-feira. Estudo uma cena e mentalmente, eu quando leio a cena, mentalmente, eu tenho que fazer uma coisa muito simples, que é criar uma estrutura lógica de pensamento para eu perceber, conseguir decorar o texto, senão não consigo fazê-lo, não é? E depois tenho que estruturar mentalmente uma forma de dizer aquilo, porque isso é que vai determinar a forma como eu interpreto aquele texto, porque eu posso interpretar de uma maneira. Ontem vi uma cena numa novela, eu não costumo ver, mas ontem vi uma cena numa que novela era? É uma novela que estreou agora no Douro, da Anassi. Chama-se Coração do Douro. Era essa a cena? Era essa a novela? Não sei. Talvez sim, talvez não interessa. E tinha um ator que vocês conhecem, não vou dizer não, mas não interessa, vocês conhecem muito bem, um ator a fazer uma cena com o filho. E dizia qualquer coisa do género. Não era essa a novela, é uma novela que tem a ver com a África. Pronto. E dizia qualquer coisa do género. Isso. Dizia qualquer coisa do género. Tinha 2 filhos. E ele era pai e dizia qualquer coisa do género. Bom, vocês agora entendam-se, fiquem com o negócio. Viu essa cena? Entendam-se, fiquem com o negócio. E o filho dizia, um dos filhos dizia, mas o que é isso? Agora chega-se aqui a dar ordens. E eu disse, alto, qualquer coisa está errada. Ele não deu uma ordem, ele fez um pedido. O pai fez um pedido. Disse, vocês agora entendam-se e fiquem. Para dar uma ordem tem que fazer de outra maneira. Bom, agora entendem-se e vão aqui fazer, não é? Portanto, quando a gente vê, isto é que é interpretar, não é? Porque a gente olha para a cena e diz, a cena está mal interpretada. Porque o pai faz um pedido e o filho diz, agora chega aqui e dá uma ordem. Das duas, uma. Ou os atores não estão para se saturar um ao outro, não é? E o outro não diz, pá, não estás a maneira como estás a dizer isso não faz sentido em função daquilo que eu te estou a responder. Ou o diretor de atores estava distraído, e isso acontece, infelizmente, muitas vezes, e não percebeu. Mas a verdade é que se nós formos espectadores atentos, dizemos, isto não está bem, está errado. Não é? Portanto, quando nós estudamos a cena e temos de ter uma ideia sobre o todo, idealizamos a maneira como vamos interpretar. E aquele ator até pode ter decidido que, em vez de dar uma ordem, ia fazer um pedido. E tinha, evidentemente, que chegar a acordo, e depois o outro não poderia dizer que chegas aqui e dás ordens, não é? Mas o que acontece muitas vezes também é que pensamos numa coisa e quando chegamos lá não somos capazes de executar corretamente, ou ficamos assim entre uma coisa e outra. Portanto, o trabalho da interpretação é sempre um trabalho que anda numa espécie de uma corda bamba, que se cai para ali ou cai para aqui, e nós andamos permanentemente ali, mas não deixamos de andar. Somos absolutamente paranoicos às vezes até, porque estamos à beira do precipício, mas não deixamos de dar um passo em frente, como dizia o brasileiro. Não é? E às vezes é um desastre, não é? Mas frequentemente não é um desastre, frequentemente é outra coisa, ou pode ser outra coisa. Portanto, temos primeiro que saber lidar muito bem com as nossas incapacidades, assumi-las
e ter a coragem e a desfaçatez de as mostrar aos outros. Porque outra das coisas fundamentais do teatro é esta capacidade de partilhar com os outros estas nossas mais íntimas paranoias, às vezes. Não é? Uma coisa que às vezes perguntam muito é assim: como é que as atrizes de novela, e digo atrizes porque é mais frequente com elas do que connosco, choram? Não poderei responder por todas, não é? Mas há mecanismos de trabalho que são extremamente cansativos, que elas desenvolvem, algumas delas com muita capacidade, com uma enorme capacidade, que têm a ver com a maneira como expõem emotivamente a sua própria vida, a experiência da sua própria vida para o trabalho das suas personagens. Não é? As memórias afetivas que têm, etc, 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 etc. Portanto, também é preciso saber lidar com isso. Lidar com os nossos infortúnios, com os nossos desastres, com tudo da nossa vida, e ter a capacidade de trazer isso para cá e lidar com isso. Portanto, não é lidar com isso como se isso fizesse parte do todo, mas lidar com isso como se isso, fazendo parte de mim, eu pudesse partilhar com os outros. Esta ideia de que da individualidade para o todo e não do todo para a individualidade. Não é? Como uma espécie de micromundo que depois se pode tornar uma espécie de macromundo. Não é? O teatro seria sempre uma espécie de espaço de um macromundo, de um exemplo que poderia ser um mundo. A democracia na Grécia seria sempre, ainda hoje, o exemplo de que poderia ser um mundo ideal, e o espaço onde isso se discutia era no teatro. Portanto, eu, para não estar aqui a chatear-vos muito, gostava mais que vocês fossem falando comigo e íamos falando de coisas que vos dissessem mais respeito, porque propriamente isto que eu estou para aqui a dizer pode não ter interesse nenhum. Não é? Portanto, alguém me quer perguntar alguma coisa sobre a desgraça da minha vida? Sobre o ator que o António falou, eu acho que isso também é um bocadinho culpa sua, porque era seu filho e não o educou em condições, não o ensinou em condições. É o monte da carreira, seu filho. A senhora viu a cena que eu estava a falar? Eu vi a cena. E percebeu isto que eu estava a dizer, não? Percebi. Percebeu quando a viu? Percebi. Mas isso acontece muitas vezes. Achei que havia ali Qualquer coisa que não estava qualquer certa. coisa que foi um bocadinho, talvez, não será a palavra certa, um bocadinho violento. A filha, como o filho responde perante a maneira como o pai falou com ele. Pois. Exatamente. Exatamente. Mas ali, nitidamente, o que falhou é a direção de atores. Sabem que há uma direção de atores, não é? Vocês sabem que a primeira coisa que se aprende quando se faz televisão é que o que tu fazes aqui não tem interesse nenhum. O que interessa é o que chega aqui. Porque muitas vezes o que tu fazes ali não tem nada a ver com o que chega aqui. Porque a câmara engana. Não é? A câmara engana muito. Portanto, é preciso saber lidar com isto. É por isso que, do ponto de vista da interpretação, a técnica é um bocadinho diferente. Um ator de teatro que chega pela primeira vez à televisão lida muito mal com a maneira como expõe o seu corpo e a sua voz. Porque o ator de teatro está habituado a expor o corpo e a voz como um todo. Não é? É como se fosse uma espécie de grande plano. Não é um grande plano. Não é? É um todo. É um plano aberto. É em cima do palco. E o espectador pode olhar para as mãos do ator, pode olhar para a cara do ator, pode olhar para os pés do ator, para o que quer que seja, porque ele está ali todo. E está habituado a trabalhar isso como um todo. E a voz também. Sabem que a voz é uma coisa física, completamente física. Não é? Que se trabalha, não é? Há técnicas para se trabalhar a voz. E a primeira coisa que os atores normalmente lidam mal quando chegam à televisão é que lidam mal na forma como relacionam o seu corpo com a câmara e a sua voz com a câmara. Normalmente a voz está para além de... Não é? Porque falar no teatro é uma coisa diferente, não é? Não se pode falar assim numa câmara de televisão, num microfone, é impossível, não é? E essa relação física da voz e do corpo é terrível, porque às vezes há realizadores que dizem: pá, não me interessa, para quieto, eu só vejo a tua cara, representa-me só como isto aqui, não é? A vida, como o teatro como a vida, aí sim, a coisa cola, são efêmeros. São efêmeros. O teatro dura 1h30, 2 horas no máximo, não é? Começa e acaba. A vida começa e acaba. E todos nós começamos e todos nós vamos acabar. E este percurso aqui pelo meio
É como o percurso criativo. Não é? Sempre que vou pintar uma tela, tenho de mergulhar o pincel na tinta e depois tenho de tirar a tela. O ato criativo nem está em mergulhar, nem está a mostrar na tela. Se calhar é este percurso que vai que estabelece esta ponte, que vai de uma coisa à outra, que determina se a pincelada é mais forte, menos forte, mais cruzada, menos cruzada, e isso é que determina depois o meu ato criativo. É esta interrogação que vai aqui pelo meio, não é? Portanto, esta nossa vida, que é desde a morte, desde o nascimento à morte, tem de ser preenchida de alguma forma que seja interessante. Não é? Temos todos o direito de reivindicar cenas felizes, no mínimo, não é? Como dizia o Bolsonaro. Porque não, onde quer que seja. Ele és muito mais feliz a fazer teatro do que a fazer novelas. Pois sou, sim. Porque o teatro, efetivamente, Também me cansa mais. Apesar da imagem, digo eu, alguns se calhar gostam da imagem que a televisão nos dá, mas o teu caso é, acabaste de dizer, perante o discurso que acabaste de fazer, que efetivamente o teatro é que te dá prazer, te dá vida, te dá alegria, te dá... Dá, é aquilo que eu respondia, não é? Hoje o teatro é o meu projeto de vida. É que ainda não está concretizado. Que efetivamente és capaz de ser mais conhecido pela televisão, que é outra imagem, mas o que te dá mais prazer, no fundo, acaba por ser, se calhar, Isso não tem, sobre isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, não é? Sobre isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E já agora uma coisa, refere o aspecto do teatro, refere o aspecto das telenovelas, e o cinema fica onde? O cinema fica numa coisa muito ténue, é assim. Muito ténue porque o cinema português neste momento também está numa espécie de limbo que não se percebe muito bem. Não é só o português, mas o cinema europeu todo atravessa uma pequena crise. Houve uma altura que eu fazia muito cinema. O cinema português é muito de moda já. Há atores que na altura estão na moda do cinema e fazem os filmes todos. E depois de repente desaparecem. Eu lembro-me da Teresa Madruga, que é uma atriz que tu conheces, mas não sei se vocês conhecem. Possivelmente já ouviram falar dela, já a viram, mas é muito raro vê-la agora. É muito raro vê-la, mas lembro-me que aqui há 25 anos atrás a Teresa Madruga fazia os filmes portugueses todos. Os portugueses e os estrangeiros que vinham filmar em Portugal, a Teresa Madruga fazia tudo. E de repente desapareceu. Depois, na altura, o Vitor Norte fazia os filmes todos. Agora, de alguma maneira, também desapareceu. Agora, o Pipo, no Belmonte, que também fazia meu filho mais velho, faz os filmes portugueses todos. O Filipe. Chama-se Filipe Duarte. Sim. Ou se quiserem, a Beatriz Batarda, neste momento, é a atriz portuguesa do cinema, não é? Há modas. Houve uma altura que eu fazia muito cinema. Houve um ano que eu fiz 4 filmes, 4 longas-metragens. Estavas na moda, não? Estava. Houve uma altura que estava na moda. Eu via uma senhora numa revista que dizia tanto que António Capelo, já não penso mais para António Capelo. Mas neste momento atravessa uma espécie de limbo. As minhas últimas coisas, eu às vezes recebo guiões, recebo telefonemas, na semana passada recebi telefonemas, o guião ainda não chegou. E eu peço o guião, faço assim como aqueles atores ao vivo, primeiro quero ler o guião e depois para ouvir. E devo dizer que, por exemplo, eu lembro-me de um filme há pouco tempo, não, já foi para aí há 6 anos ou 7, que foi rodado, chamado Corrupção, não é? Sobre o Pinto da Costa. O Pinto da Costa era uma coisa sobre o Porto, sobre a corrupção do futebol, escrito por uma adepta do Benfica, sobre uma rapariga que foi namorada do Pinto da Costa, enfim, bom, não interessa. E eu pedi o guião, né? O realizador era o roteiro e eu pedi o guião. E o guião chegou, mas não chegou, só mandaram as minhas cenas. E eu disse, não, eu não faço por partes, eu quero tudo. Não, o produtor não deixava, né? Não fosses tu dizer o que é que estava ali. Que coisa extraordinária estava ali escondida e tal. E eu li aquelas cenas e achei aquilo tudo tão mal, que declinei o convite. E disse ao roteiro, quando fizesse um filme sobre o homem dos pneus, convida-me que eu faço. Essa é uma piada de futebol. E não aceitei. É muito frequente eu agora receber alguns convites e não aceitar, porque há um outro lado do cinema, ou melhor, o cinema anda à procura de caminhos, e eu percebo isso. Só que, às vezes, está muito extremado tudo. Neste momento, por exemplo, a ideia de que a produção e
E a ideia de que o filme tem de ser comercial, o filme tem de chegar a toda a gente. Há tanta cedência, sobretudo, que, por exemplo, querem fazer um filme sobre o cantor Variações. Há anos que querem fazer um filme sobre Variações. Há um realizador que quer fazer o filme. Já tem o guião, escolheu o ator. O ator é um rapaz que foi meu aluno, que se chama Sérgio Braga, sabes quem é? Que, se olharem para ele, com muita facilidade ele chegará à figura física do Variações. E é, de facto, um excelente ator, mas não é... Vocês já ouviram também na televisão, que ele faz umas coisinhas, mas não é uma vedeta de televisão, não é? Então o produtor diz, eu não quero esse ator, eu quero o... E diz uma vedeta qualquer de televisão. E o realizador diz, pá, mas isso não faz sentido nenhum. É tão simples quanto isto. Quando fizeram a Amália, conhecem o filme Amália? Eu fui convidado para fazer um papel na Amália. E perguntei, e quem me telefonou foi o assistente de realização, que eu conheço muito bem, telefonou-me e disse, pá, temos aqui um papelinho para te fazer, este papelinho, pá, é só meia dúzia de cenas, mas é um papelinho e tal. O realizador, quero muito que sejas tu. Eu disse, não sei o que é que quer que eu faça. Quero que tu faças o Salazar. E eu comecei a rir, a rir. E comecei a dizer, César, eu a fazer de Salazar. Quem é o teu realizador? Mas eu quero que sejas tu. Mas olha lá, ele bebeu algum copo, mandar os copos, ou... não sei, pá. Se queres um Salazar, vai buscar o Miguel Guilherme, podes fazer de Salazar. O Salazar, eu sou tudo fisicamente, menos o Salazar. Eu sou um tipo encorpado, não tenho nada para fazer de Salazar. Quando alguém pensa que eu posso fazer de Salazar, das duas uma. Ou é doente, ou está bêbado, ou está louco, porque eu não tenho filho. Imaginem o trabalho que eu tinha de fazer de Salazar. Eu já fiz o Hotel Saraiva de Carvalho, uma série sobre o 25 de Abril. Mas eu, para fazer o hotel, já tenho alguma fisionomia, já me posso aproximar daquele lado do 25 de Abril, podia ser um ato, por amor de Deus, pá. Mas de Salazar não vejo nada. Portanto, às vezes há aqui também e as pessoas têm que ter alguma lucidez sobre isto. Portanto, o que eu tenho feito ultimamente tem sido algumas poucas curtas-metragens. Fiz uma longa há muito pouco tempo. Era como se fosse uma curta, porque era um rapaz que estava em final de curso, mas resolveu fazer uma longa. Já ganhei uns prémios com essa longa, devo dizer, mas o trabalho que eu tenho de fazer nessa longa é praticamente bater na Cláudia Jacques. Violência doméstica. Eu fiz uma novela que tinha muito... Não lembram-se? Eu fiz uma novela que se chamava... Era nos Açores, passava-se nos Açores. Ilha dos Amores. Amor dos Amores. E eu batia imenso na Helena Laureano. O prazer que me deu. Sim, devo dizer-vos que cansa imenso, porque tu não fazes, obviamente, como cálculo, não bates em ninguém, não é? Não sabes, bate mesmo ou não bate mesmo, não bate de todo. Mas o que significa é que muitas vezes, ao exercer a violência, não exercendo violência, é mais violento fazer do que fazer a própria violência. Bater se faz um gesto a bater num corpo, isto tem um ato de violência que é de alguma maneira controlado pelo contacto com o outro corpo. Se não houver lá corpo nenhum, é muito mais violento fazer. E eu lembro-me de fazer essa novela, e as novelas são feitas em função dos espaços, que é para ganhar dinheiro. Eles gravam tudo num espaço só e depois, no dia seguinte, gravam noutro espaço. E então o personagem tinha uma casa, como os personagens todas têm uma casa, e tinha um decor na minha casa que era o quarto. E como cálculo era no quarto que eu lhe acertava, né? Essa parte, né? Que era mais fácil escondida. Eu lhe acertava. Mas havia dias que chegava lá, de manhã tinha 15 cenas, todas no quarto. O que era? Bater. Eu garanto que chegava à hora do almoço, não podia com uma gata por lá. E ainda tinha mais 30 cenas para fazer à tarde. Não é? Portanto, às vezes isso também é muito cansativo. E nesse filme, eu estava a dizer, eu fui lá para bater na Cláudia Jacques, que é uma rapariga que nunca foi atriz, não é? Que depois tem esse problema, como não é atriz, é só figura pública, depois querem também aparecer no cinema, mas depois chegam e não sabem fazer. Portanto, eu tinha de fazer por mim e por ela. Sim, eu aliás dizia-lhe, Cláudia, não faças nada, que eu faço tudo. O filme foi tudo feito assim.
Não faças nada que eu faço tudo. Se eu te atirar para cima do sofá, cais, e eu, se eu fizer que eu pronto, não faças nada. Porque às vezes é mais complicado trabalhar com quem não tem experiência do que com quem tem experiência, como é evidente. Não quer dizer que não possas fazer cinema com pessoas que não têm experiência, podes perfeitamente. Alguns dos filmes mais importantes da história do cinema até são feitos com não atores, porque há uma certa ingenuidade, digamos assim, perante a câmara, que pode ser interessante. Ora, quando tu trabalhas a este nível muito próximo, é fundamental que a tua linguagem seja a mesma linguagem de outra pessoa. Porque senão acontece coisas como já me aconteceu, que é eu chegar ao pé de uma atriz que vai fazer uma cena comigo e dizer vamos bater o texto. E ela ficou assim a olhar para mim, e eu disse, achas que eu falei chinês? Eu disse, vamos bater o texto, quer dizer, vamos dizer as nossas falas, não quer dizer vamos bater. Porque é uma linguagem, não é? Temos uma linguagem, e a linguagem deve ser comum ao nosso mundo, temos que saber o que é que estamos a falar. Mas às vezes é complicado, não é? Às vezes é complicado. Isto também já me aconteceu, não é? Acontece. Eu normalmente nessas alturas porto-me mal. Mas é engraçado que passa aí uma imagem e dá a impressão que o autor do papel te leva mesmo. Já sei o que é, sabe o que é aquilo? Eu vou-lhes contar, aquilo é uma longa-metragem que eu fiz, fomos nomeados lá para aquelas coisas dos... Olha, aí também tive uma chatice dessa coisa, que é os prémios que é assim que fazem, os prémios e a cara... Não sei qual é o Globos de Ouro. Eu fui nomeado 3 vezes para os Globos de Ouro, uma vez como melhor ator de cinema, que era nesse filme, e outra 2 vezes como melhor ator de teatro, nunca ganhei. Da terceira vez veio uma dessas pulgas que andam à volta com o microfone e olhou para mim, no fim, e disse qual é a sensação da derrota? E eu olhei para ela e disse qual é a sensação de ser estúpida? Porque eu sou muito deslocado, sou mesmo muito deslocado, porque acho que há coisas que não se dizem. Eu estava a fazer também me aconteceu a mesma coisa, estava a fazer uma série, ou até Manhã Camaradas, viram isso? Que é uma série muito engraçada, escrita pelo Álvaro Cunhal, é um romance. E estávamos a gravar hoje, porque aquilo era sobre as greves dos anos 40. Estávamos a gravar em Porto Alegre, umas manifestações com centenas e centenas de figurantes, é que tudo muito complicado. E nós passamos muito tempo à espera, não é? Sabem que o que nós dizemos no cinema é que a arte de fazer cinema, nós fazemos cinema, nós ganhamos para esperar, não ganhamos para trabalhar, não é? Porque chegamos a esperar 8 horas para gravar durante uma, não é? Ficamos 8 horas sentados à espera e depois gravamos durante 1 hora, e o que gravamos durante 1 hora no cinema poderá ser 30 segundos do que depois se vê 15, não é? Hoje em dia já não é bem assim, porque, como sabem, no cinema antigamente fazia-se com câmaras, não é? De filmar. Por isso é que nós dizíamos, estou a filmar, e hoje dizemos, estou a gravar. Porque desde que estas câmaras chegaram também ao cinema, é completamente diferente. Porque quando eu fazia cinema aqui há uns anos, por exemplo, fazia-se umas coisas que se chama rushes. Nós filmávamos durante a semana toda, todos os dias, ao fim do dia, um técnico, um homem da produção, metia as bobinas que foram gravadas num carro, ia a Madrid para elas serem reveladas, não é? Como uma máquina fotográfica era, não é? Aquilo eram fotografias, não é? Para serem reveladas e depois no fim da semana eram vistas, por isso se chamavam de ver as restas, para ver o que é que estava bem e o que estava mal. Porque muitas vezes o material chegava e não tinha sido bem impresso, não é? E era preciso repetir, não é? No cinema era por isso que era uma coisa muito cara. E hoje, não. Hoje banalizou-se muito mais também no cinema, porque se faz com estas câmaras, que se ia gravar e o que não estava feito agora volta a fazer, não é? E antigamente não. Eu vi atores a serem despedidos em platô, não é? Não saberem o texto, a repetir, e chegar a ver o usador. Epá, acabou aqui, vais embora, que eu não posso estar aqui a gastar película uma atrás da outra, com alguém que não sabe o texto e não sabe o que é que está a dizer. Como é que começa o filme? Como é que começa o filme? Nós tínhamos uma casa em Alfir, junto à praia, que era a casa da família, onde fomos filmar. Aí filmámos mesmo numa casa, é cinema, não há estúdios. E tínhamos uma sala e eu disse, epá, sabíamos que aquilo tinha de começar com uma crise de ciúmes da mulher, não é? Uma crise de ciúmes da mulher, porque ele é dentista e tem uma ucraniana nova a trabalhar como assistente
E a mulher tem ciúmes, não é? E aquilo tinha de começar ali de qualquer maneira. Mas não sabíamos porque íamos começar o filme. E eu disse, epá, podíamos começar a dançar. Qual a história? Vem cá, põe uma musiquinha. Vamos começar a dançar. Põe uma musiquinha. Pôs uma musiquinha e eu e a Custódia começámos a dançar. Está bem, mas e agora? Eu disse à Custódia, agora estamos a dançar, estamos assim a dançar, afastamos-nos um pouco, olhas para mim e dás-me um estalo. E começa aqui o atrito. Porque é que estás a bater? Epá, pronto. E começa a... E é assim, é esse estalo que está lá. Vocês veem depois no filme que ele aproveitou e foi assim que ficou. Maldita a hora, vai pegar esse estalo. Mas esse era verdadeiro. Esses eram verdadeiros, mas claro, esses têm de ser. Só o homem é que não dá. Esses têm de ser verdadeiros. Quando é da feminina. Não, há uma maneira de dar estalos assim, de maneira que não doa muito, não é? Não se pode dar, não é? Mas aquilo era verdadeiro. E eu gostei. Aí isto aí, vai-me dar um estalo. Aí, pumba, e eu levei para aí 10. Aliás, a cara até é banda, viram? A cara até. E até. Meu Deus, mano. Os truques, que eu depois andei a aprender a fazer uns truques. Depois havia um senhor que me ensinava, mas não me ensinava os truques. Não. Havia um com uma caixa, tinha uma caixa, e eu fazia desaparecer uma rapariga lá dentro da caixa. E aquilo é um truque que a caixa, ele faz a caixa, e eu tenho um truque lá dentro. Não para me ensinar o truque. Fazia concorrência. Pois eu achei que ele achava que eu ia fazer concorrência. Mas aprendemos coisas engraçadas ao fazer estes filmes. Eu poderia, talvez, não tentando monopolizar a discussão, mas a verdade é esta. Parece-me que, se fôssemos considerar estas três vertentes artísticas, o teatro, o cinema e a telenovela, parece-me que verdadeiramente a criatividade está a sério no teatro, cinema e a telenovela é algo à parte. É sempre assim. O teatro é a escola, é casa. A casa não se volta, não se está. O resto são coisas que se visitam, mas volta-se sempre à casa materna. As escolas de atores são escolas de teatro, não são escolas de cinema. Mesmo as escolas de Actors Studios em Nova Iorque, as escolas de cinema dos atores todos que têm no cinema americano, são escolas de teatro. É ali que se formam, ali é que se formam. Os meus alunos na minha escola também têm um módulo sobre cinema e televisão, em que trabalham com a câmara e percebem que a voz tem de ser trabalhada de uma maneira diferente, que o corpo tem de ser trabalhado de uma maneira diferente, que a forma de olhar, da maneira como tu trabalhas a tua tensão, tem de ser trabalhada de uma forma completamente diferente. Porque se tu tens um grande plano só no rosto, o rosto tem de ter intensidade e tem força para transmitir aquilo que um corpo todo pode transmitir. Mas é no teatro que se aprende. Depois, o cinema é a arte da mentira por excelência. O que fascina um ator no cinema tem a ver com uma narrativa não linear. Uma narrativa não linear no cinema, porquê? A televisão também tem isso, mas o cinema é mais interessante, porque tu no cinema tens um guião inteiro, tens um princípio, um meio e um fim, como tens no teatro, não é? E tem um conteúdo. E quando vais filmar, é completamente aleatório. Podes fazer uma cena a começar pelo fim e a ver ao contrário, não é? E há coisas que são muito importantes para os atores trabalhar. Há uma coisa técnica no cinema e na televisão que se chamam raccords. Raccords são o quê? Muito simples. Por exemplo, estamos aqui hoje e alguém nos está a filmar uma cena. O dia acabou, nós fomos embora. Daqui a uma semana nós vimos aqui e vamos continuar a cena. Significa que temos de estar vestidos da mesma maneira. Chama-se isso fazer raccord. Isto tem de estar no mesmo sítio, tudo tem de estar igual. Não é? Chama-se isto trabalhar sobre raccords técnicos. Antigamente há sempre um anotador ou uma anotadora que tomava conta de escrevia tudo. Hoje em dia continua a haver a anotação, mas já não tem necessidade de escrever tudo. Fotografa. Antigamente tirar fotografias era muito complicado, hoje não. Hoje fotografa e imediatamente tem ali e percebe que isto está aqui e para a semana põe-se tudo exatamente no mesmo sítio. Ok, são raccords técnicos. Os atores têm que ter uma coisa terrível, que são raccords emocionais. Né? Emocionais. Que no cinema é muito importante, na televisão também, mas no cinema tem um caráter mais curioso. Porquê? Porque no cinema tu tens de ter a certeza absoluta do teu raccord emocional, porque tu tens um guião completo. Tens a história toda, o princípio, o meio e o fim. Nas novelas não.
Tu tens daquela cena, da outra cena, mas ainda há cenas, há guiões e guiões que nunca foram escritos. Tu não sabes exatamente o que vai acontecer. Embora aconteça, por exemplo, os brasileiros fazem novelas com o máximo de 10 capítulos abertos. 10. Não gravam para além de 10. Nós gravamos com mais de 100 capítulos abertos. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu neste momento faço uma cena do episódio 4, não é? Que vai dar no quarto dia da novela, e faço uma cena do episódio 120, que vai dar 4 meses depois. E posso fazê-las seguidas. E pelo meio não sei muito bem o que é que vai acontecer. Não é? Não sei. É tanta coisa que eu não sei. O meu personagem pode ter tido um acidente, pode não sei o quê, e eu tenho que ter a capacidade de perceber que naquele momento em que estado é que ele está emocionalmente. Não é? Na televisão é muito complicado. Na televisão precisamos sempre de alguém que nos esteja a ajudar. Sempre. Há pessoas próprias para trabalhar numa coisa que se chama continuidade. Quando temos dúvidas, desculpa, porque é tão grande, o desfazamento é tão grande que nós não conseguimos. E temos de pedir à pessoa da continuidade, chamá-la e dizer, o que é que aconteceu? Onde é que ele vem? Para onde é que ele vai? O que é que aconteceu entretanto? Para nos conseguirmos situar. Porque senão dá coisas daquelas que estamos a interpretar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que fizemos na cena anterior, não é? Há um grande ensinador francês, chamado Peter, tem o nome em inglês, mas é francês, Peter Brook, grandíssimo ensinador, que diz uma coisa extraordinária. Diz que no teatro o diabo é o aborrecimento. Quando alguém na plateia se aborrece, ou boceja, perdeu-se completamente. Perdeu-se completamente. Não se pode, é impossível. Portanto, é importante que esta ideia, porque a ideia de trabalhar para os outros não é só também a ideia de despertar qualquer coisa nos outros. Não é? Quando eu digo desde o início que para mim o teatro não é a vida, mas é a maneira como eu vejo a vida, é preciso que a minha maneira de ver a vida seja curiosa para eu tornar os outros curiosos em relação a mim. Porque senão não tem interesse nenhum. Não é? Não tem. Portanto, essa coisa de que. E o Henrique fazia isso maravilhosamente. Fazia de propósito. E os outros já conheciam. E os outros começavam-se a rir. Depois fica tudo a rir. Então o público não adora ver os atores todos a rirem-se. Maravilhoso. Olha, ao menos aconteceu aqui qualquer coisa. Espero que não esteja a passar a mensagem de que o ideal será, ou o teatro, o ideal será o pessoal enganar-se todo. Não. O pessoal enganar-se todo não é um acontecimento. Não é um acontecimento. Os acontecimentos curiosos são as rupturas, não são o comum, que é comum. Enganar-se todos é um ato comum. Não tem interesse nenhum. Não é? O que tem interesse é de repente enganar-se. Isso pode ter. Agora enganarem-se todos, torna tudo banal outra vez. Não é? Sim, mas não, o que eu estava a dizer é que o facto do engano, efetivamente, a capacidade depois dos outros de lhe dar sequência E ele próprio. Assim, Já me aconteceram coisas extraordinárias. A mim já me aconteceram coisas absolutamente extraordinárias. Tu deves ter visto, Tecas, eu fiz o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Viste? Sim. Que é um texto, há um filme maravilhoso com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, isso, não é? É um texto muito denso, completamente realista, porque é um texto atual. Que é uma noite, passa-se uma noite, os tipos só bebem, discutem, e a determinada altura, no meio de uma discussão, são marido e mulher, e recebem em casa um casal mais novo, aquilo é uma noite terrível, discutem, e ele já não pode mais, está com uma garrafa de whisky, e parte a garrafa de whisky. E ela diz, mais uma? Não. Espero que esteja vazia, dizia ela. E eu, quando fui fazer, nós tínhamos no cenário, tínhamos uma espécie de um balcãozinho, não é? Como se fosse um bar, não é? Em casa, onde eu tinha as garrafas, e eu ensaiava, pegava na garrafa e batia com ela assim na quina do balcão, e não partia a garrafa, agarrar as garrafas do whisky, não sei, o vidro é muito duro, eu batia e a garrafa não partia, e a garrafa tinha de partir para ela dizer, espero que fosse uma garrafa vazia.
Portanto, tinha mesmo de partir. É daquelas coisas que têm de acontecer, não é? Portanto, aquilo tinha de acontecer. Eu atirava a garrafa ao chão para não me partir, amigos. E eu disse ao ensinador, nós temos que arranjar aqui uma solução para isto, porque a garrafa tem de partir. Eu não estou agora para ficar em cena refém de uma garrafa que não para, não é? Porque senão a cena não anda para a frente. Portanto, o que é que fizemos? Num bastidor, sabem o que é um bastidor? Bom, imaginem um teatro normal à italiana que tem uns panos pretos assim, não é? E entre um pano e outro, chamamos de bastidor. É aquilo que o espectador já não vê, está para lá fora. Então o que fizemos? Num bastidor pusemos uma caixa de ferro e eu pegava na garrafa e atirava para lá. Bum! E ela batia na caixa de ferro, pá! E estilhaçava-se toda, partia toda. Eu devo ter feito quase 100 representações daquele espetáculo. Andei pelo país todo a fazer aquilo. O espetáculo era curioso, não era? Bem curioso. O texto é maravilhoso. Pois um dia, eu estou a fazer o espetáculo, pego na garrafa, e aquilo era uma discussão terrível, terrível, entre marido e mulher. Pego na garrafa, bum! E a garrafa vai, bate e vem, não contente por não partir, vem para a cena, à minha frente, e começou a rolar para lá, para cá, para lá, para cá, e tu tens uma plateia com 300 pessoas a ver o teatro e ninguém está a olhar para ti, está tudo a olhar para a garrafa. É óbvio, não é? Porque a garrafa bateu numa coisa de ferro, não partiu e, caprichosa, veio para a cena, comer a cena ao ator, não é? E para lá, e eu furioso, não é? Eu furioso, eu estou furioso. Se vocês imaginam o pontapé que eu dei naquela garrafa, dei-lhe um pontapé, foi a garrafa, olha, foi pano, foi garrafa, foi tudo. Mas é curioso, porque ao mesmo tempo eu estava a pensar, eu vou fazer aquilo, danado, eu estava danado, fiquei danado com a garrafa, não é? Então, eu era o ator e a garrafa que estava lá. As pessoas iam estar a olhar para mim e estavam a olhar para a garrafa, não pode ser, não é? Portanto, moral da história. Eu pensava naquele momento, que coisa extraordinária, aconteceu aqui qualquer coisa, que até para mim foi nova, completamente nova, não cai na cabeça do mais pintado que uma garrafa que bate numa coisa de ferro não vai partir. Pois ela não partiu. Portanto, aconteceu aqui qualquer coisa de extraordinário. E eu consegui partilhar aquilo com aquelas pessoas todas. E eu tenho a certeza que toda a gente naquele dia viu e disse, que coisa bem feita. As pessoas pensaram, que coisa bem feita. Como é que eles conseguiram não perder? Porque o espectador, como tudo, como se fosse verdade, não é? Pensa que aquilo era assim, não é? É extraordinário. Já me aconteceu uma vez bater com a cabeça e ficar a sangrar para aí durante 10 minutos, o espectador deve ter pensado, que bem, até parece sangue. Mas estes momentos são extraordinários para nós, porque pum, vai acontecer qualquer coisa. Naquele caso, estava furioso, mas podia não estar, não estava. E foi garrafa, foi tudo. Mas acontecem coisas maravilhosas, maravilhosas. Numa outra, eu tinha um cenário, imaginei, com 100 metros quadrados. Os espectadores vinham de cima, eu representava em baixo, como se fosse um poço da morte, estão a ver? Eu representava em baixo e eles vinham em cima. Uma peça que fiz há muitos anos. E eu, a tirar, tinha um brinco daqueles brincos de mola, de senhora. Eles eram uns bandidos, tinham feito uns assaltos. Eu tinha ido assaltar e tinham assaltado um casal de namorados e tinham trazido tudo. E depois dividiam aquilo, metade partido, um sapato partido, enfim. E havia um brinco. E àquela altura, aquilo azedava, e no fim da peça, eu pegava no brinco, eu ficava furioso, porque eu era mais novo, o outro era mais velho, e atirava o brinco ao outro, eu tinha uma arma e eu obrigava-o a pôr o brinco, e agora põe-se o brinco, e eu obrigava a andar ali com o brinco e dava-lhe um tiro e matava-o. Não interessa, eu só faço tragédias e dramas que já. Portanto, eu estou a fazer a cena, também estão a ver o pico, aquilo, uma coisa, e pego no brinco, eu tiro no brinco, agora apanhas aí no brinco, os espectadores todos lá em cima, aquilo tinha para 70 metros quadrados, nós tínhamos 2 colchõezinhos, dormíamos, uma enxerga, aquilo era uma coisa. E ele era obrigado a pegar no brinco, pôr o brinco e andar com o brinco. E ele naquele dia, eu pus o brinco. E não aparecia brinco nenhum. Mas eu tinha-lhe atirado o brinco, portanto o brinco tinha que estar ali, não havia brinco nenhum. Disse, e quando apanhasse o brinco, vais a dar para e matei, pronto. Matei, não sei o quê, e a peça acabou. A peça acabou, nós chegámos ao camarim e então pá, o que é que aconteceu ao brinco? Mas o quê? Então o brinco, não sei, o brinco. Vamos lá ver, 70 metros quadrados.
havia um buraquinho. Assim. Um brinco lá dentro. Caiu lá dentro. Nem sequer internet se imagina. Muito mais espaço. Olha, era quase isto tudo. Né? Haverá aqui um brinco. E foi lá dentro. Pumba, caiu. O espectador não vê, senão dizia que interessante, conseguiu acertar. Não é? Acontece. E quando a gente se esquece do texto, sei lá. E quando a gente se engana no texto num dia e no dia seguinte, vai chegar àquela cena e diz: eu hoje não me vou enganar, chega lá, pum, enganas outra vez. Agora, tenho uma curiosidade em não há um contexto muito grande, se tens alguma técnica já agora Para decorar? Para decorar os Eu escrevo sempre o texto. e lês algo, por exemplo? Não? No teatro, sim. Mas no teatro é muito simples, é assim. Saber o Cada um texto, tem a sua. porque na televisão é diferente. Eu faço uma cena amanhã, né? Amanhã, imagina, amanhã não, mas segunda-feira vou gravar. Gravo uma cena, acabo de gravar a cena e vou fazer outra cena. Se passado uma hora me disserem, epá, temos de repetir aquela primeira cena porque não ficou bem, eu já não sei o texto. Já não sei. Tenho de ir buscar a folha, tenho de ir olhar para ele outra vez. Porque crio mecanismos de decorar e deitar fora, decorar e deitar fora, decorar e deitar fora. Ora, o teatro não pode ser, porque o teatro faz carreiras, tens de ficar com o texto. Se tu quiseres que eu diga agora um monólogo do Édipo, eu digo. Digo. Não é? O que é que acontece? Acontece que uma coisa é decorar o texto, outra coisa é saber o texto, dominar o texto. Portanto, eu para saber um monólogo, como é um monólogo do Édipo, ou uma coisa qualquer, os diálogos têm de ser batidos. Os monólogos têm de ser estudados e repetidos. É muito frequente andar na rua a falar sozinho. E alguém diz, ela vai ali maluco. Porque quando nós sabemos o texto em casa, e os meus alunos passam por isto tudo e desesperam. Porque depois começam, mas eu sabia o texto. E eu digo, eu disse-te. Quando tu souberes o texto em casa, não vais sabê-lo em cima do palco, porque é completamente diferente. Portanto, é preciso repetir tantas vezes. Tu vais repetir milhares de vezes um monólogo até o dominar completamente. Até o momento em que o estou a fazer, já não penso no monólogo, só penso no sentido daquilo que estou a dizer. Mas a primeira coisa que eu faço sempre é escrevê-lo. Sempre. Tenho a sensação, mesmo na novela também escrevo, que eles ficam doidos, como é que eu... Mas escrevo e tenho a sensação, se eu for fazer uma cena que não escrevi, tenho a sensação que não sou capaz de a fazer. Mas a ideia, o fundamental é repetir, até tu teres o domínio completo daquilo que estás a dizer. Lembro-me de textos complicados. Lembro-me do Dom Juan, Molière, de ter no final um monólogo enorme sobre a hipocrisia, que é fabuloso, mas onde tens que ter o adjetivo certo, o verbo certo, o adjetivo aquele não pode ser outro. Tem um valor, a palavra tem um valor. Isso é, por exemplo, nós é muito difícil eu na televisão dizer uma frase tal qual ela está escrita. É muito difícil, porque o que é fundamental ali é estruturar uma lógica e um sentido do texto e depois dizê-lo. No teatro, não. No teatro, então, quando são grandes textos, tu tens que respeitar os autores, não é? Portanto, é repetir. Os franceses e os espanhóis não dizem vamos ensaiar, dizem vamos repetir. Um ensaio é uma repetition, como dizem os franceses. On va répéter. A palavra repetir tem esse lado, que é ensaiar. Não tem necessariamente que ser estranho. Eu fui trabalhando como ator, fui trabalhando com grupos de amadores, trabalhei com grupos de amadores de bancários, que é uma coisa que praticamente já não existe, de empresas, não é? Antigamente havia os grupos de amadores associativos, como vocês aqui, não é? E o Porto também é, associações. Trabalhei muito com amadores de empresas, trabalhei muito com o Teatro Universitário do Porto, porque no fundo, ao trabalhar aqui, eu fui construindo, de alguma maneira, uma ideia para mim próprio do que é ser encenador ou construir uma ideia de carreira. Não é? Hoje em dia, alguém chega e encena. Não, eu fui construindo a ideia também de encenar.
Digamos que há matéria que hoje para mim é relativamente fácil pegar num texto e poder perceber como é que eu enceno, ou como é que eu posso montar. Eu faço sessões sobre o Gil Vicente nas escolas secundárias, que são basicamente feitas sobre a ideia de como ler dramaturgicamente o texto do Gil Vicente, ou ler dramaticamente o texto do Gil Vicente. Os alunos estudam, imagina, o Alta Barca do Inferno, ou o Alta Índia, por exemplo, não é? Estudam na perspectiva da literatura e do português. E eu vou lá fazer sessões na perspectiva do teatro. E é muito curioso, porque depois da minha sessão, eles ficam a gostar muito mais do texto do que anteriormente. Não é? Mas porquê? Porque normalmente, quando leem o texto, leem na perspectiva do verso, das 7 sílabas, do sentido que tem, de como é que aquilo se conjuga, etc, etc, etc. Quando eu vou lá, é na perspectiva do teatro. E eu faço sessões muito simples. E isto pode ser feito em qualquer espetáculo. Coloco 5 perguntas e depois, à medida que vamos lendo, vamos encontrando respostas. Não é? Por exemplo, pergunto: quem, o quê, onde e o quando? Quem são aquelas personagens? O quê é a ação? O que é que elas estão a fazer? Quando? Em que altura é que aquilo se passa? E onde? É o espaço onde aquilo se passa. E se vocês forem ao Alto da Índia, por exemplo, tem logo no início, não é bem no início, mas tem um tipo que está na rua e que diz: "Ó da casa!" E alguém de lá de cima diz: "Quem é lá? Subirei, suba quem é, vosso cativo, senhora", diz ele. Portanto, quando nós lemos isto em português, isto tem um valor, a gente estuda e não sei o quê. Quando nós estudamos isto em português, em teatro, não é? E colocamos em teatro, e tentamos responder a estas perguntas, eu digo: quem são estas pessoas? Para sabermos quem são, temos que ler mais, e não é suficiente. Onde estão? É? Ó da casa, quem é lá? Subirei, suba quem é, vosso cativo, senhora. Perante isto, o que é que vocês me dizem? Onde é que eles estão? Ela está em casa, ele está na rua. Ela está em casa e ele está na rua. O que é que acontece? Agora a ação, o que é que estão a fazer? Hã? A senhora que se E o empregado dela. Não é empregado, é irmã. ó da casa, quem é lá? Subirei, suba quem é, vosso cativo, senhora. Ele, quando diz isto, já subiu. Pois, já está. Há aqui uma ação de primeiro, não é? Ó da casa, quem é lá? Subirei, suba quem é, vosso cativo, senhora. Ele, quando diz isto para ela, já lá está, já subiu. Há aqui um tempo, há aqui uma ação. Ok, tudo bem. Portanto, nós podemos fazer leituras destas e questionar isto e continuar por aqui fora e perceber rapidamente que ela diz: que foi de vosso passear com luar e sem luar toda a noite nesta rua, e perceber que aquilo se passa de madrugada numa rua, e perceber que aquilo é em Lisboa, e perceber que se é em Lisboa e que se é de noite, ele não pode andar aos berros na rua, porque há mais gente que ouve. Ó da casa! Não pode ser, é para dar vizinhança. Logo, não pode ser interpretado desta maneira. É bem? O que significa que a ideia de tempo, por exemplo, é importante para determinar a interpretação como aquele tipo interpreta. Ou da casa. É diferente. Percebem? No fundo, as perguntas que se fazem, as respostas que se encontram, têm de ser interessantes para ajudar à interpretação, para colaborar e enriquecer e justificar a interpretação. E que, ou da casa, quem é lá? Subirei, suba quem é? Vosso cativo. Aqui já pode falar. Porquê? Já está dentro de casa. E se pergunta aos alunos: e isto onde é que se passa? Numa casa. Numa casa? Não, passa-se numa casa e numa rua. Há um espaço interior e um espaço exterior. É diferente. Logo, não é? E que se é um exterior e um inferior, se ela está em cima e ele está em baixo, há aqui um espaço. É preciso que a voz dele não grite para acordar toda a gente, mas que dê a ilusão de que está a falar para uma certa distância. Ó da casa. Não. Ó da casa. É diferente. Não é? Percebem? No fundo, o que fazemos é isto. Não fazemos muito mais do que isto. Mas isto ajuda. E ajuda muito os alunos depois a compreender, mesmo do ponto de vista da literatura, o valor daquele texto. Porque ele foi escrito para ser representado. Não é? Ai, se nós dois se conhecesse.
E se depois nós dois se conhecesse, se nós dois bem juntinho para trás da igreja fosse? Ai, se E se depois nós dois bem juntinho para trás da igreja fosse? Se nós dois bem juntinho se beijasse? Ai, se E que se depois nós dois bem juntinho se beijasse? Se nós dois bem juntinho, foda-se. Ai, se E que se depois nós dois bem juntinho foda-se? Se nós dois bem juntinho, morresse. E que se depois nós dois bem juntinho morresse, se nós dois bem juntinho para o céu subisse. E se depois nós dois bem juntinho para o céu subisse, se São Pedro a porta do céu não abrisse. Mas se São Pedro a porta do céu não abrisse, e eu pela minha faca puxasse e o bucho do céu forasse, talvez que nós entrasse, talvez que nós caísse. Mas com o bucho do céu forado, as virgens todas fugissem. Ai, se cesse. Também não tinha muitos palavrões, portanto. Percebe-se, não percebe-se? E não poderia ser, não podia acabar de forma melhor. Na verdade, é absolutamente divinal esta nossa sessão. Eu julgo que faço minhas as palavras de todos, representarei as intenções de todos, um agradecimento muito sincero por esta noite tão interessante, esta conversa. Não faltou nada, não é? Muito obrigado, então. Obrigado. Acabamos à meia-noite. Portanto, não sabemos se acabamos hoje ou se